Voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso tema de hoje é o corte anunciado pelo governo federal para a área da educação. Participe conosco pelo WhatsApp. A cidade inteira ficou movida com a manifestação. A meninada foi para a rua. No 31 99642 8473, você consegue se manifestar e perguntar para os professores, diretores do Cefet, do IF, do CNPq, gente fera que conhece sobre o tema. Sou Flávio, seguindo Kleber Mário naquela questão histórica que estávamos falando. O ministro Weintraub chega, ele coloca a questão das balbúrdias e numa live, há pouquíssimo tempo, semana passada, uma live é aquela publicação ao vivo no Facebook que o presidente Bolsonaro tem feito e tem perdido a audiência ao longo do tempo. No início era muita gente, hoje não passa de 40 mil, se não me engano. Professor Flávio, o ministro Weintraub traz 100 bombons e coloca os 100 bombons, o famoso vídeo dos 100 bombons do ministro Weintraub. Pega seu celular e procure aí agora que vai aparecer. O Weintraub bombons vai aparecer lá agora. Vídeo famoso ficou. E de forma muito irônica, ele foi muito infeliz, Ele tira 3 bombons apenas, um deles, inclusive, o presidente come, e diz que estava tirando apenas 3 bombons. Afinal, professor Flávio, são 3, são 30, são 54. O que significa o corte? Sim. Olha, o corte ele varia um pouco de instituição para instituição, mas em termos globais é um corte de 30%. Se você preservar uma parte que é da assistência ao estudante, ele sobe para 35%, para 40%. Então é um corte muito significativo para ser feito num tempo muito curto. Por que não é 3%? Não é 3%, não é 3,5%? Porque se você toma o orçamento global da instituição, com pagamento de salários, por exemplo, que nem depende dos dirigentes, então você está calculando em cima de um valor muito grande. Isso é 3%. Mas o que as instituições administram é uma parcela muito pequena. E nessa parcela pequena, que é aquela destinada ao pagamento de água, luz, serviços de limpeza, vigilância, aí o corte é de 35%, chegando a 40% em alguns casos. O professor concursado do Cefet, do IF, ele não vai ter corte no salário dele. Não vai ter corte, é uma garantia constitucional. Isso, exatamente. Mas o insumo daquele laboratório bacana que o pessoal de letras do Cefet faz, nós estivemos quando o tema do Enem foi esse, desenvolvendo um léxico para os estudantes que são surdos. E um negócio belíssimo, porque imagina, Flávio, Kleber, Mário, olha que negócio bacana que acontece no Cefet. Como o léxico da Libras, da língua brasileira de sinais, ele é restrito, o termo corrente alternada, por exemplo, como que o tradutor de Libras passa para esse jovem especial, esse jovem de inclusão, corrente alternada? Essa professora, ela está desenvolvendo um léxico específico técnico. O que vai acontecer com o laboratório e com o projeto dela, nesse caso do corte? Olha, Jairo, com corte de 35%, não há salvação, não é? É um corte muito profundo. No final das contas, nós não vamos conseguir pagar aquilo que é básico, energia elétrica, as despesas com limpeza, com vigilância, e nem se fala essas despesas de laboratório. Sim. Não é? É um comprometimento enorme do futuro da instituição, do futuro de uma juventude. Porque um dos problemas graves na educação, não é essa falta de continuidade. Muda governo, mudam as políticas e aquilo que foi construído com muito esforço, com muita dificuldade, não é? Com investimento de pesquisa, com projetos ao longo de anos, isso para jogar, enfim, para jogar isso tudo por terra é muito mais fácil do que esse longo processo de construção. Professor Kleber, a cidade de Ibatiba, para você que vai para o Espírito Santo com frequência, logo depois que você passa a divisa do estado de Minas, uma das primeiras cidades, é uma reta grande, tem um posto da Polícia Rodoviária Federal à esquerda e logo à direita tem um prédio novo, bonito, do IF ali daquela região de Ibatiba. A região de Ibatiba, depois de Manhuaçu, conhecida pela cultura do café. O professor Mário falava da importância de Viçosa para a cultura da soja. Agora imagina para aquela região de Manhuaçu e Ibatiba
a pesquisa no café. Professor Kleber, a gente pode dizer como que é uma projeção de um corte dessa natureza para uma pesquisa desse tipo? Pois é, eu vou entrar em detalhe com relação à Ibatiba, assim, parece até do IF Sudeste, seria do IF Sudeste, me parece. Mas é porque é bom que se entenda que eu sou do Instituto Federal de Minas Gerais, mas é a mesma situação, né? Tem o IF Sudeste, sim, o IF de Minas, são 5 institutos. Mas eu ainda quero voltar, Jair, só um pouquinho na questão daquela infeliz comparação do ministro lá dos chocolates, tá? É bom que a gente enfatize, porque hoje a gente estava assistindo lá na audiência, lá no Congresso, na Câmara, e onde alguns parlamentares, né, tentando justificar o injustificável, né, com relação ao ministro lá, e teve um lá que expressou claramente que ele reproduziu a fala do ministro, né, e disse claramente que era apenas 3,5% e que isso poderia ser a livre, o reitor ou o diretor-geral poderia escolher a melhor forma de administrar isso. Só que como o professor Flávio deixou muito claro aqui, esses 30 e tantos por cento, que não são 3,5%, são referência a pagamento terceirizado de água, de luz, porque eu acho de uma certa irresponsabilidade ao se dizer isso, aquilo na Câmara, e aí o público de uma maneira geral assistindo, fica parecendo que o reitor é para alguma coisa assim, é diária, às vezes para uma viagem do reitor ou algo assim, que também são importantes, né? Mas é importante a gente enfatizar isso, esses 3,5%. Voltando às questões das pesquisas lá em Ibatiba e todo o cenário, eu coloquei de uma Ibatiba maneira como cenário. Um exemplo, é o impacto, né? disso nos IFs? Isso vai acontecer de uma maneira geral, assim, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, dos institutos, dos Cefetes, né, e das universidades. Não tem como. É como o professor Flávio disse, todo ano acontece contingenciamento, isso é natural. Só que este que aconteceu aqui, primeiro, que nós fomos pegos de surpresa. Não, e tem um agravante, né, Kleber? Porque nós estamos com um governo novo, o governo ainda está dizendo a que veio, né, as propostas elas não estão ainda muito claras, especialmente na área da educação, da ciência e tecnologia. Não sabemos ainda, né? Quando nós recebemos uma notícia como essa, isso cria um alarme muito grande. Por mais que você diga que é contingenciamento, por mais que tenha havido contingenciamento também em governos passados, sim, parece que nós estamos vivendo uma outra realidade em razão, inclusive, dessas mudanças políticas pelas quais o país está passando. A insegurança. Professor Mário, o que é o impacto de uma epidemia de dengue como vivemos agora e a necessidade de comprarmos vacinas, remédios, insumos de fora e não produzirmos aqui? Porque temos expertise, temos laboratórios para isso, mas é caro comprar o insumo. Se corta 30% da compra do insumo, não tem como fazer a pesquisa, né? Exatamente, Jair. Você pegou um exemplo muito importante, porque a dengue está aí, né, com uma situação crítica no Brasil todo, em Minas Gerais de uma forma muito forte, aqui na região de Belo Horizonte muito forte. E a vacina para dengue, ela está sendo desenvolvida na UFMG e na fase bastante adiantada. Isso, além de resolver o problema do ponto de vista de necessidade da sociedade, ele também traz um avanço científico e econômico, porque se não fizermos aqui, alguém vai fazer e você vai ter que comprar, como você falou. Né? E nós já demonstramos, né, por A mais B, que o cientista brasileiro ele é capaz de fazer esse desenvolvimento com muita competência. Eu quero lembrar aqui que há 2 anos atrás, a questão do vírus da Zika com a questão do microencefalia, né, que é o mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, que é Zika, dengue e chikungunya, né, transmitido pelo mesmo mosquito, deu aquele problema gigantesco lá no Nordeste da microencefalia, reuniu-se os pesquisadores das universidades, do centro de pesquisa, colocou-se recursos para que eles desenvolvessem e em 1 ano isso foi equacionado, a ponto de uma das pesquisadoras brasileiras... Com um nome holandês. Turki, a professora Turki, ela foi reconhecida pela revista Science, que é uma das mais importantes do mundo, como uma das 10 mais importantes cientistas do mundo. Agora, Kleber, Mário, Flávio, é compromisso com o meu telespectador da TV Horizonte.
Boa noite, sou Juan, de BH. Leia tudo, por favor, Juan. Quando as meninas da produção fazem um pouco da edição é porque fica grandão, mas hoje elas mandaram o texto inteiro. Moro na região nordeste de Belo Horizonte, no bairro Nazaré, e te pergunto, qual a dificuldade das universidades públicas em apresentar seus balanços? Como que uma universidade pública quer ter autonomia para gastar um dinheiro que não é seu, é da universidade, é de todos nós, Juan, sem dar satisfação aos donos do dinheiro, o povo? Elas são soberanas? Não são estados dentro do Estado brasileiro? Por que não permitem a atuação da PM? As universidades públicas brasileiras ultimamente são formadoras de militantes de esquerda, não de profissionais. O Brasil foi transformado num país de sociólogos e filósofos. Para que servem a população? As universidades públicas só estudam filhos e filhas de papai e mamãe que podem pagar. Por que estudam de graça? Juan, isso não é verdade? Mais de 70% dos estudantes da universidade pública são filhos de casas com salários média, renda per capita de 1,5, é renda baixa. Eu sou completamente a favor da política do governo federal para as universidades públicas. Tem que pagar mesmo, quem pode. Hoje não se viu manifestação, e sim um grito de Lula livre. Professores usando alunos semi-analfabetos para fazer proselitismo partidário petista. O problema dessas pessoas, da esquerda, intelectuais e mídia, é não ter aceitado a opção dos brasileiros nas urnas. Está na cara que o que aconteceu hoje, um movimento orquestrado pelo Congresso Nacional, pela mídia, pela esquerda e pelas universidades para derrubar o governo Bolsonaro. Juan, eu li a sua pergunta toda. E na volta do intervalo, eu vi que o Kleber já estava a fim de te responder, Juan, mas eu vou pedir para o Kleber um tempinho. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.